para começar, o que é um script de vendas? O script de vendas nada mais é do que um processo definido aliado a gatilhos mentais. Tá? Então, isso é um script de vendas. Então, é um processo definido aliado a gatilhos mentais. Tá? Se você buscar na internet aí, no Google, independente do que é, você vai ter um monte de coisas. Mas para mim é isso aqui. Tá? Para mim isso funciona e é assim que eu vejo um script de vendas. Então, lembrando, negócios locais ou e-commerce. Ambas as duas formas funcionam muito bem, tá? Então, qual que é o processo que a gente vai utilizar aqui? A gente vai focar, esse script de venda é focado no quê? Experiência do cliente. Tá? Então, experiência do cliente. A gente vai focar esse script aqui na experiência do cliente. Ele não é, tá, um script que vai funcionar para você ter muitas vendas de uma vez só. Contudo, você vai ter recorrência de compras. Então, se você tem um comércio local, o mais importante do que vender uma vez só é vender 2, 3, 4, 5, 10 vezes para o mesmo cliente. Para mim, o longo prazo é muito mais eficiente do que o curto prazo. Tá? Por exemplo, existem algumas metodologias que eu vou aplicar aqui baseado na minha experiência, na experiência que a gente tem na empresa. Tá? Então, as nossas empresas servem de um laboratório onde a gente coloca tudo em prática e vem funcionando. Tá? Hoje nós temos mais ou menos 60% de recorrência de clientes. O nosso produto de ticket médio ticket médio é baixo, então nosso ticket médio é de 30 a 47 reais normalmente. Tá? Normalmente. Em campanhas, a gente sobe esse número aqui para mais ou menos de 100 a 150 reais, tá? Em campanhas como Páscoa e Natal. Então, por exemplo, se você vai passar por uma campanha de Dia dos Pais, que é na sexta-feira aqui, e você vende algum produto para pais, tá? Vai funcionar esse gatilho mental aqui. Contudo, lembre-se, ele não é focado em uma venda só, ele é focado na recorrência, tá? Então, se você procura um script de vendas para muitas vendas e nunca mais vê o cliente, não vai funcionar. Agora, se você quer que seu cliente retorne para sua empresa, vai funcionar muito bem. Tá? É assim que funciona. Ok? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Vamos pensar na experiência do cliente. Certo? Então, o que é importante para o cliente? Primeira coisa, primeiro ponto mais importante, o cliente não tem que pensar. Você pensa por ele. Tá? Quando você conseguir entender isso, você vai ter um aumento muito grande na taxa de retorno de clientes. Eu vou usar um exemplo aqui prático que aconteceu hoje na nossa loja. Uma cliente comprou pelo WhatsApp, né? Comprou pelo WhatsApp, que é um serviço que a gente oferece também aos nossos clientes. A gente entregou, foi entregar pro namorado dela. Esse namorado ficava em um hospital, né? E chegando lá, tinham 2 pessoas com o mesmo nome. Só que quem realizou a entrega final foi um terceiro. E esse terceiro não perguntou pra gente ou pra empresa quem que era essa pessoa. Entregou para a primeira pessoa que estava lá. Essa cliente que comprou o produto, o namorado dela não recebeu o produto. E o que aconteceu? Ela ficou frustrada.
Imediatamente ela entrou em contato com a nossa equipe de vendas em loja e o que eles falaram? O que minha equipe falou para ela? Olha, me passa mais informações sobre quem era a entrega. Então, era um nome específico, uma pessoa que estava prestando um serviço nessa empresa. Ele não é funcionário que está prestando serviço. Agora, de quem foi o erro? Da pessoa que comprou e não informou o sobrenome, ou a área, ou que tipo de colaborador que era ela, ou a gente que não questionou o cliente. Tá? Pode ser óbvio, mas pode ser que não seja. Então, o erro foi nosso. Tá? O erro foi nosso porque a gente não questionou o cliente para quem era o sobrenome da pessoa, qual era o setor da que ele trabalhava. Tá? Isso pode parecer que é culpa do cliente, mas na verdade é nossa. É nossa culpa. Então o cliente não tem que pensar. Tá? O cliente não tem que pensar. O cliente entra em contato com a gente pelo WhatsApp, por exemplo, querendo um presente. A primeira coisa que a gente vai perguntar para ele é qual a ocasião de presente. Ocasião do presente. Tá? E aí a gente faz o trâmite total. Tá? Mas esse é um exemplo para você entender que está aí que a culpa sempre é nossa, sempre é da empresa. Lógico, sempre é uma palavra forte, mas quase todas as vezes a culpa é nossa, tá? Então acontece algum erro, quase todas as vezes a culpa é nossa. Então a gente tem que prestar atenção e ter um bom processo de vendas, sem falhas, sem pontas, para que isso não aconteça na sua empresa também, tá? Para que isso não aconteça na empresa. Então vamos lá. Um script, tá? De vendas que funciona tanto para o WhatsApp quanto para uma loja física que vende produtos, tá? Serviços eu não sei, pode até que você funciona, mas tem que adaptar. Então lembrando, eu vendo chocolates, eu adaptei para chocolates. Você vai ter que adaptar esse script para o que você vende. Se é parafuso, se é faca, não sei o que for. Então você vai ter que adaptar, tá? Então, primeira coisa, o cliente, a gente fala aqui na nossa loja que antes de atender o cliente, a gente tem muitos processos. Então, antes de eu atender o cliente, eu tenho que estar preparado para receber ele na minha empresa. Então, você tem que pensar para você aí, qual que é o processo que você faz antes de receber o cliente. Para você estar pronto para receber ele. Tá? Então, por exemplo, no meu caso, uma loja organizada. Deixa eu passar a página aqui então, né? Então, os processos antes da venda. Então, organização, tanto do layout da empresa, tá? Organizado. Que forma que é organizado? Primeiro, categoria com categoria certa. Então, por exemplo, imagine, eu vendo chocolate. Eu tenho linha de chocolates intensos, que é chocolate amargo, numa prateleira organizado. E a mesma coisa funciona no e-commerce, tá? A mesma coisa funciona no e-commerce, tá? Se eu tivesse um e-commerce de chocolate, a mesma forma. Uma outra com presentes finos. O que é presente fino? É alguma coisa de ticket médio mais elevado, é uma coisa mais elegante, um produto mais elegante. Que esse aqui tem muito mais destaque do que os outros produtos. Então, assim, lembre-se, o que você tem mais lucratividade, tá? Você vai deixar em destaque, tanto na sua empresa quanto no seu e-commerce. Vai funcionar da mesma forma, tá? Sempre deixar em evidência os produtos que você tem maior lucratividade. Por exemplo, eu trabalho com iFood também. A primeira categoria do iFood é da campanha atual, tá? A campanha atual, por exemplo, Dia dos Pais agora. Dia dos Pais, eu tenho a categoria lá. Nessa categoria, antes de colocar os produtos específicos para pais, eu coloco cestas, canecas, alguns kits que me dão uma lucratividade maior do que os produtos da linha de pais. E logo em seguida eu tenho uma campanha chamada sobremesas, que é um produto que eu faço aqui dentro, que eu produzo aqui dentro da minha empresa.
E esse produto tem uma lucratividade muito maior. Então, eu coloco em evidência o que tem mais lucratividade primeiro. Às vezes não é por faturamento, às vezes é lucratividade. Então, você na sua empresa, faça isso e organize a sua empresa, o layout da sua loja com embasamento, primeiro, no design, segundo, categoria e terceiro, pensando em lucratividade. Tá? E aí eu tenho uma outra prateleira com consumos. Consumos comuns. Tá? Eu organizo eles por linhas de consumos. Então, tabletes 20 gramas, tabletes 100 gramas, sobremesas, consumo comum. Então, eu tenho alguns produtos de consumo imediato. E no outro lado da minha loja, eu tenho a campanha. Então, todos os produtos que eu tenho na campanha para pais, sendo canecas, cestas, esses produtos específicos, estão do outro lado. Tá? Isso facilita na hora de vender. Vai facilitar você oferecer o produto. E a mesma coisa tem que ser para o seu sistema e-commerce, tem que ser a mesma maneira. Então, um lado você tem uma campanha que fica fácil para o seu cliente ver, do outro os outros produtos. E aí fica fácil você conseguir sugerir para o seu cliente. Se você faz atendimento pelo WhatsApp, organize os arquivos. Então, enviam fotos através de arquivos fáceis de serem capturados. Então, por exemplo, uma pastinha lá com todos os seus itens. E aí você envia, tá? Para o seu cliente. Esse aqui é um dos processos, organização. O outro é higienização. Pode parecer óbvio demais, mas nunca é. Nunca é óbvio, tá? O óbvio nunca é óbvio. Que você que tem colaborador entenda o seguinte: o óbvio nunca vai ser óbvio. Coloca na cabeça sua. Se você acha alguma coisa óbvia, pode ser que para outra pessoa não seja, principalmente para o seu colaborador, tá? Então, deixa tudo muito bem alinhado. Todas as expectativas alinhadas, tá? Então, higienização. Tem que ter um processo de higienização, tá? Então, eu tenho um processo. Eu tenho na minha empresa vários processos para vários itens de higienização e manutenção do ambiente externo da minha empresa, tá? E a mesma coisa você tem que ter na sua empresa ou no seu e-commerce, ok? Ah, mas como assim e-commerce? Porque tem coisa perdida para todo lado, né? Não vai funcionar assim, tem que ser uma coisa bem organizada, uma coisa assim, limpa, clean. Vai facilitar muito na hora da venda. Depois, nós temos um processo de apresentação do consultor de vendas. Tá? Então, você tem um vendedor ou um consultor de vendas, independente, como você chama, é o mesmo profissional praticamente. Tá? Então, tem que estar apresentável. Tá? Como assim apresentável? Você tem que ter um uniforme padrão para sua empresa. Porque senão tem um com calça jeans, outro com calça legging, outro com, sei lá. Então tem que ter um processo, tem que ter uma definição. Como você vai atender seu cliente? Como você imagina o perfil ideal de apresentação do consultor? Coloca isso em pauta e traça com seus colaboradores. Gente, a partir de agora temos um perfil assim, sabe? E dá para os seus colaboradores um uniforme padrão. Tá? E olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Mesmo que você faça atendimento remoto, cara, uma camiseta padrão com logo estampado aqui faz toda a diferença. Tá? Coloca uma coisinha melhor, uma coisa que realmente seja bacana, bonito. Tá? E mesmo que você tenha uma empresa que não tem atendimento direto, poxa, é legal você ter esse espírito, né, da equipe unida. Tá? Então tem um uniforme padrão, isso é muito importante. Então, definido isso aqui, esses são os processos antes da venda. Organização da sua loja, higienização e a apresentação dos consultores. Feito isso, nós temos um outro processo. Esse processo a gente denomina aqui de conduta do colaborador. Ou do consultor, independente, como você chama aqui. Tá? Então, como assim conduta?
você tem que definir como que você quer que seus colaboradores estejam na sua empresa. Então, por exemplo, quais são os processos que você vai colocar para eles fazerem. Então, os gestos, os trejeitos, as nomenclaturas, o português correto, tudo isso vai fazer diferença na hora da venda, tá? Então, tenha isso em mente. Por exemplo, aqui na nossa empresa, a gente solicita para as pessoas não cruzarem os braços, não se apoiarem a alguma coisa, não conversar em paralelo com outros colaboradores. Por quê? Porque isso não é profissional, entende? Então, assim, sejam profissionais. Coloque isso na cabeça das pessoas que estão com você, que o profissional vende muito mais que o amador. Tá? Vende muito mais que o amador. E esse processo aqui de definir a conduta correta do colaborador vai fazer a diferença enorme na retenção do cliente. Então, tenha um processo definido isso aqui, conduta do colaborador. Como que você vai atender o cliente? Qual vai ser a maneira que a pessoa vai abordar? Qual vai ser o tom de voz? Ele vai chegar muito perto ou muito distante? Ele vai cruzar o braço? Ele vai ficar de lado? Como que ele vai fazer? Então tenha isso muito bem definido, conduta do colaborador, tá? Legal? Então agora a gente passou todos os processos antes das vendas. Agora a gente vai para o script, tá? A gente vai para o script, ok? Então o script é um passo a passo. É um passo a passo que as pessoas vão seguir, que os colaboradores da sua empresa vão seguir. Lembrando, novamente, esse script aqui que eu vou fazer aqui é para a nossa empresa de chocolate, mas ele pode ser alterado, duplicado para qualquer outra empresa, ok? Então, seguinte, primeiro passo é a saudação. Saudação do cliente. Como assim? O cliente entrou na nossa empresa, imagine que você é uma empresa física, tá? Vamos primeiro imaginar a empresa física, depois a gente comenta sobre a WhatsApp e-commerce. Então, o cliente está na sua empresa física, ele entrou. O seu colaborador está disponível para atender o cliente? A primeira coisa que você precisa entender, para funcionar, as pessoas precisam ter pelo menos um consultor disponível para atender o cliente. Como assim disponível? Sem fazer nada. Eu sei, é muito difícil porque nós temos muitos processos do dia a dia em loja física. Então tem higienização, tem organização, tem dezenas de processos. O que você vai falar para as pessoas, para os seus colaboradores? Seguinte, entrou um cliente em loja, você para imediatamente o que você está fazendo. E você vai saudar o cliente. Para mim, a saudação que funciona para minha empresa até hoje é o seguinte: olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindos. Isso, o porquê bem-vindo, tá? Não está sendo nesse tom, exatamente nesse tom, tá? Você vai definir o tom da conversa, mas esse é o processo. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, como vocês estão? Tá? Ou, olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa loja, à nossa empresa, à nossa fábrica, ainda não sei como que você vai chamar. Mas esse olá e bem-vindo é para quê? Para chamar a atenção do seu cliente, para trazer ele a atenção para você, ou seja, para o consultor, na verdade, consultor de vendas. Então, olá, tudo bem? Seja bem-vindo, ou seja bem-vinda, ou sejam bem-vindos. Então, esse olá e esse bem-vindo vão fazer toda a diferença. E se um cliente ele for recorrente, você vai continuar fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque ele tem que se sentir bem-vindo todas as vezes. E para você atender bem um cliente uma vez é uma coisa. Atender bem o mesmo cliente 2 vezes é outra. Então, a cada vez que você atende o mesmo cliente, você precisa melhorar a qualidade de atendimento. Tá? Então, fica com esse insight na cabeça. Ok? Então, olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Esse é o primeiro passo, saudação, tá? Depois a gente vai oferecer a ajuda para o cliente. E como que a gente faz? Tá? Eu já testei dezenas de vezes e o que funciona de fato é essa frase aqui.
Como eu posso te ajudar hoje? Como eu posso te ajudar hoje? Sabe por quê? Porque se você falar qualquer outra coisa para o seu cliente, ele vai falar não. E agora, se você falar como, não tem como o cliente falar não. Agora, se você falar assim, eu posso te ajudar hoje, a resposta mais rápida que o cliente pode dar é não. Por quê? Porque o ser humano, nós, sempre fomos ensinados a falar não, em primeiro lugar. Agora, se a gente usa o como, eu quebro essa resposta não. E aí, eu não perco o meu cliente. Porque se o cliente fala assim para mim, não, acabou o atendimento na hora. Você vai ter que esperar o seu cliente procurar você de novo. Então eu não posso ter essa falha. Então eu tenho que utilizar o como. Como eu posso te ajudar hoje? Porque senão eu vou falhar. O meu cliente vai falar não para mim, eu vou ter que aguardar ele me perguntar alguma coisa ou me questionar alguma coisa. Então eu não vou ter o controle sobre a venda. Aqui, na verdade, a gente nunca vai ter o controle sobre a venda, mas eu vou ter influência. Quando o cliente fala não para mim, eu perco a influência. Agora, o que o meu cliente pode falar? Ele pode falar assim, eu só estou dando uma olhada hoje, mas o não ele não vai falar. Tá? Legal. Aí quais são as objeções que podem acontecer? Só estou dando uma olhadinha. Tá? Essa é a objeção mais comum que a gente recebe aqui. Só estou dando uma olhadinha. Tá? E o que o seu consultor de vendas ou você vai fazer? Você vai falar assim para ele. Sem problemas. Mentira, sem problemas não, que eu vou falar problema. Excelente. Fique à vontade e qualquer dúvida ou sugestão, meu nome é Felipe. Então, se eu falo isso para o meu cliente acaba me conhecendo. Tá? E eu acabo utilizando um gatilho com ele, algum gatilho mental, e assim eu apresento para ele e a gente fica mais próximo. Porque quando a gente utiliza nomes, o nome do seu cliente e o seu nome, vocês se aproximam. Vocês começam a criar uma relação de empatia. Começam a criar um rapport. Rapport é uma técnica de vendas, depois procura no Google que é rapport. Tá? Não vou entrar em abordagem disso hoje. Então é o seguinte, só estou dando uma olhadinha. Aí você vai falar, excelente. O que você pode agregar ainda aqui? Se você tiver alguma promoção na sua empresa, alguma coisa, você vai jogar essa promoção para esse cliente. Por quê? Porque você vai colocar urgência nele. Então, excelente. Pode ficar à vontade, mas nós temos algumas promoções, algumas ofertas hoje nesses produtos específicos. Estão com 20% de desconto. E qualquer dúvida ou sugestão, meu nome é Felipe, eu estou à sua disposição. Tá? Algo desse tipo. Tá bom? Não precisa ser exatamente assim, mas tem que ser mais ou menos dessa forma. Tá? Para mim funciona muito bem. Agora, como que eu vou utilizar isso aqui para um WhatsApp, por exemplo? Ou para um processo de venda do e-commerce? Tá? Porque o processo do e-commerce, o cliente chega lá e compra, você não fala com ele. Mas a gente pode colocar isso aqui na metodologia ou na forma como está apresentado no seu site. Por exemplo, né? O que eu vejo mais comum no site das pessoas? Tá? Muitas pessoas, inclusive tem um amigo que participou, não sei se está ao vivo da live, que ainda chama Bruno, ele tem um e-commerce no Mercado Livre, um marketplace, né? E ele já comentou comigo que ele prefere o Mercado Livre porque realmente é mais fácil, mais dinâmico e é um gerenciamento muito totalmente refém do Mercado Livre. Você não pode fazer um remarketing, você não pode oferecer um produto adicional para o seu cliente, você não pode criar uma relação com o seu cliente. E quando você não cria uma relação com o seu cliente, o que acontece? No médio prazo, você começa a vender menos. Porque você não consegue vender mais para o mesmo
cliente. Entende? Essa é a diferença. Agora, qual que é a minha sugestão? Sim, trabalhar com marketplace é importante? Deve trabalhar sim, para criar marca, para criar nome, para criar presença no digital. Agora, só marketplace pode ser um jogo, uma jogada perigosa, porque no médio e longo prazo você vai perder, você vai crescer muito rápido, mas depois vai começar a decair, porque você não vai conseguir mais vender para o mesmo cliente. Você pode até vender, tá? Mas a possibilidade de você ampliar as vendas através do tráfego direto ou remarketing, por exemplo, ou mesmo um e-mail, um WhatsApp, ela diminui bruscamente, tá? Então, pensando que você tem um site. Então, o que acontece? A maioria das vezes, o site já começa com o produto na cara. Já começa os produtos na cara, direto. Pá, entrou produto, promoção, não sei o quê. Na minha opinião, eu não sou especialista em e-commerce, mas na minha opinião, eu sou especialista em negócios locais, mas na minha opinião, o que deveria acontecer? No site tem uma apresentação. Quem sou eu? Quem é minha empresa? O que ela faz? O que ela vai te servir? Qual é a minha especialidade? Entendeu? Algo curto, simples, mas que funcione. Que você faz a saudação do cliente. E depois você tem uma sugestão para o seu cliente. E como você vai sugerir? O cliente vai pesquisar alguma coisa no seu site, no seu e-commerce. E aí vão ter várias sugestões para o seu cliente com base no que ele pesquisou. Tá? Isso aí eu sei que é mais complexo fazer na prática do que na teoria, mas tem algumas plataformas que conseguem fazer isso. Tá? Pela tecnologia de dados, conseguem fazer isso. Não é tão complexo. Tá? É bem possível fazer isso. E assim você consegue ter muito mais vendas do que visualizações. A conversão do site vai explodir. Porque você cria uma saudação para o seu cliente procura alguma coisa no seu site, você oferece para ele automaticamente, e se ele não compra aquele produto que ele foi procurar, ele compra outro. Tá? Isso é muito importante. Ok? Inclusive, vou trabalhar com um pessoal muito legal também, muito simpático, de uma empresa excepcional, que eu vou fazer esse trabalho para eles no e-commerce. Tá? Vai ser meu primeiro trabalho no e-commerce, mas eu vou levar todo o meu embasamento técnico de negócio local para o negócio deles. E eu tenho certeza que vai funcionar. Tá? Vai funcionar. E quando funcionar, eu falo para vocês como vai ser. Então, esse é o script de apresentação. Tá? Então, a saudação do cliente, sempre utilize o olá em vez do oi, tá? Eu acho que fica mais agradável, sabe? Fica mais, não sei, mais harmônico do que simplesmente um oi. Então, olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. E utilize o tudo bem porque você está perguntando para o cliente como que ele está. Normalmente, os clientes respondem, tá tudo bem sim. Aí a gente fala assim, excelente. Tem que ter uma relação, tá? Não é uma coisa muito robótica, mas tem que seguir um processo. E aí, você vai abordar o cliente. Como eu posso te ajudar hoje? E o cliente vai te responder. Normalmente, ele responde com objeção. Então, só estou dando uma olhada. E aí você vai falar o seguinte, sem problemas, mentira, excelente, qualquer dúvida ou sugestão, meu nome é Felipe. Tá? Caso você tiver alguma promoção, alguma coisa que vai acabar, é uma coisa temporal, por exemplo, a gente está com uma oferta na nossa empresa em tabletes 100 gramas. Então, 2 tabletes por R$19,90. Então, é uma coisa que vai criar urgência no cliente. Essa oferta vai até esse sábado. Depois ela acabou, só o ano que vem. Então, é uma coisa urgência. Tá? Se você tem uma empresa pequena, cria esse tipo de campanhas. Porque cria urgência na sua empresa. A mesma coisa é e-commerce. Cria uma campanha, tá? Existe uma empresa que faz isso muito bem no e-commerce, chamada Francisca Joias. Vocês que têm e-commerce, se tiver alguém assistindo e-commerce, depois dá uma olhadinha. Agora, negócio local, uma empresa que faz muito bem isso aqui é a Cacau Show. Depois olha na Cacau Show a quantidade de campanhas que eles têm, tá? Então, excelente. Qualquer dúvida ou sugestão, meu nome é Felipe. E é importante você treinar as pessoas que estão no seu time a falar os nomes deles, porque vai criar uma conexão muito maior com as pessoas, tá?
Legal? Aí, o cliente pode falar, ter essa objeção, ou ele pode ser mais específico. Tá? Então, por exemplo, eu quero um presente, quero uma lembrança. Quero um presente, por exemplo. Eu estou procurando um presente. O cliente nunca é direto. E isso é um pouco mais complexo para a gente. Então, eu vendo chocolate. Se você vende roupa, é a mesma coisa. Tem uma gama gigante de produtos. Tá? Mas você tem que lidar com o cliente dessa forma para conseguir que ele retorne à sua empresa. Tá? Isso é pensando na estratégia de taxa de retorno. Tá? Taxa de retorno. A estratégia para ticket médio eu vou mostrar em seguida depois. Ok? Para aumentar ticket médio. Então, taxa de retorno. O cliente entrou na sua empresa e falou, você atendeu ele, saudou ele, você perguntou como que você podia ajudar e ele falou que era um presente. E aí, o que você vai falar? Tá? Na minha opinião, funciona o seguinte. Qual a ocasião do presente? Por quê? Porque não é invasivo. Tá? É diferente de perguntar, é para homem ou para mulher? Então, é totalmente invasivo. Então é o seguinte, seja mais brando, mais leve. Qual a ocasião do presente? Legal, bacana, você vai entender. É uma festa, é um aniversário, é um casamento. Mesmo assim, não foi específico o suficiente ainda. Tá? Não foi específico o suficiente ainda. Aqui você vai precisar trabalhar mais isso aqui. Você já perguntou qual que era a ocasião do presente, certo? Agora você vai perguntar para o cliente... qual tipo de produto, tá? Qual tipo de produto a pessoa que ele vai presentear mais gosta? Então, por exemplo, no meu caso o chocolate, mas no caso de qualquer outro produto é só utilizar essa mesma metodologia. Então, qual tipo de chocolate que a pessoa mais gosta? E em vez de eu parar aí, eu continuo, porque lembre-se, o cliente não tem que pensar, você pensa por ele, ok? Quanto mais estratégia você levar nesse nível, mais relação positiva com os clientes você vai ter, tá? Então, qual tipo de chocolate a pessoa mais gosta? No meu caso, branco, intenso ou ao leite tradicional? Normalmente a pessoa nunca sabe. Eu não sei. Tá? Neste caso, eu vou para o tradicional, ao leite. E por que eu não vou no ao leite direto? Porque eu não sei. Tá? Sei lá, aqui deve ser uns 70% que a pessoa não sabe. Mas nesses 30% aqui, a pessoa sabe. Ela gosta de branco ou gosta de meio amargo. Tá? Então você tem que atender um todo. Porque se você focar no direto em 70%, você vai perder 30% dos seus clientes. Então, foque aqui. Qual o tipo de chocolate a pessoa mais gosta? Ou, por exemplo, se é uma loja de roupas, por exemplo, qual é... eu não sei como que chamam isso na loja de roupa, não sei lá, mas qual estilo que a pessoa gosta? Ou, não sei, algo desse tipo, tá? Mas para chocolate funciona assim. Qual chocolate a pessoa mais gosta? Branco ao leite ou meio amargo? Pronto, definido. Se a pessoa não sabe, eu vou para mais um questionamento. Se a pessoa sabe, excelente. Daqui do ao leite, eu vou para o seguinte. Eu vou perguntar para a pessoa que você vai presentear gosta de licores? Ou bebidas alcoólicas, por exemplo? Por quê? Porque eu não sei. Eu preciso entender. Eu preciso saber. A pessoa vai falar assim, não gosta. Ou sim. Com isso, eu vou conseguir ofertar para o cliente o produto certo. Por que acontece? Qual que é o problema? A gente perde venda oferecendo um monte de coisa que o cliente não quer. Então, eu já filtrei 3 tipos de chocolates. Branco, meio amargo ao leite, o cliente escolheu ao leite. Então, 2 tipos de chocolates que eu tenho na empresa já não atende mais o cliente. Eu perguntei se ele gosta se a pessoa que vai ser presenteada gosta de licores ou não. A pessoa vai falar sim ou não. Ou seja,
uma parte dos meus produtos eu deixo de vender. Então vamos supor que ele vai falar assim, não gosto de licores, nem bebidas alcoólicas. Ou seja, eu tenho uma gama de produtos que se encaixa nessa descrição. Tá? E entendam, eu não usei em nenhum momento se é para ele, para ela, para homem, para mulher. Tá? Agora, imagine o seguinte, na nossa empresa a gente tem alguns produtos que tem uma cara mais... uma característica um pouco mais escura e outra mais rosa. Tá? E aí, o que você vai entender? Você vai oferecer um produto para o cliente com base nisso aqui e você vai ouvir o feedback do seu cliente. Então, você vai primeiro começar com o maior ticket dessa linha que você entendeu que o cliente gosta e você vai ouvir. Antes de oferecer uma quantidade enorme de produtos para o cliente, oferece um. Por exemplo, eu tenho uma caixa que chama Gourmet, Coleção Gourmet, que é uma caixa bem grande, ela é um ticket médio de R$ 109,90 ou R$ 99,90. Tá? Para quem tem cadastro na nossa empresa. Então, R$ 99,90. É um ticket médio alto para o nosso negócio. Tá? Para o seu pode ser diferente, independente. É um ticket médio alto para o nosso negócio. A gente ofereceu para o cliente vai dar um feedback para mim. Olha, é uma coisa mais simples, ou não gostei muito da cara. E aí você vai oferecendo produtos com base no que você entendeu antes e agora. Assim você vai diminuindo o funil de vendas, ou seja, você vai chegar no produto ideal do cliente. Mas o que você não pode fazer é oferecer uma quantidade enorme direto. Então, tenho esse. Calma, o cliente nem sabe o que ele quer ainda. Tá? E o mais importante, você que tem um negócio local, e a gente tem um artifício de vendas que nenhum lugar digital tem, que é o quê? O físico. Dá na mão do cliente o produto. Entrega na mão do cliente. Se você vende chocolate, dá na mão do seu cliente a embalagem. Se você vende roupa, dá na mão do seu cliente. Se você vende tênis, dá na mão do seu cliente. Tá? Se você vende qualquer objeto físico, dá na mão do seu cliente. Deixa ele ver, deixa ele sonhar aquele produto por alguns segundos. E aí ele vai te dar um feedback. Olha, não gostei muito, ou eu quero ver outras alternativas. E aí você vai oferecendo, mas com calma. Tá? Para você entender, para você conseguir achar o produto ideal. Quando você achar o produto ideal, pronto, você achou o produto ideal do seu cliente. Excelente. Agora, tem uma outra parte do negócio, que é o seguinte, a gente quer aumentar o ticket médio sem perder o cliente. Sem perder o cliente. Por quê? Porque algumas vezes a gente oferece tanta coisa para o cliente que a gente acaba perdendo o cliente. Porque ninguém gosta de vendedor chato. Ninguém gosta de vendedor chato. Se você acha que a nossa empresa tem que ser aquelas pessoas que ficam rondando as pessoas assim, parecendo que são fantasmas, cara, você está perdendo seus clientes dia a dia. Se você acha que isso é técnica de venda, está totalmente enganado. Isso é coisa do passado, sei lá, em 1950 usava, agora não usa mais. Agora é a experiência do cliente. Então o cliente tem que ter uma boa experiência na sua empresa. Mesmo que você deixe de vender um pouco para o seu cliente. Entenda isso, entenda. A experiência do cliente vale mais do que vender mais agora. Contudo, você vai vender na vida do seu cliente muito. Na nossa empresa, nós temos clientes que frequentam a nossa empresa há 10 anos. E aí o que acontece? Os filhos dessas pessoas que eram pequenas compram com a gente também e hoje são adultos. Então, olha que bacana. Você tem uma empresa que não morre com o tempo. Porque os seus clientes vão comprar sempre com você. Olha que show. Que top. Então é o seguinte. Foque na experiência do cliente. Não adianta focar no imediato, no imediatismo. Tá? Não adianta. Foco na experiência do cliente. Ok? Você achou o produto certo. O cliente está contente com o produto. Tá? Se você sentir que o cliente não está satisfeito, ofereça mais produtos. Porque às vezes o cliente fica com vergonha de falar. Não gostei muito, sabe? Tem cliente que tem vergonha de falar e não tem problema. O papel do consultor é fazer com que o cliente tenha a melhor experiência. Não é só vender, tá? Entenda isso. Ok? Entendido? A gente oferece um produto que o cliente realmente esteja satisfeito. Olhe na cara do cliente, veja como ele está se sentindo, veja se ele está satisfeito, tá?
Legal. Antes de eu partir para o próximo passo, eu quero fazer isso aqui mais ou menos como seria no WhatsApp, tá? Então, no WhatsApp, eu a mesma coisa, usaria o mesmo script. Então, olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso atendimento digital, por exemplo. Um exemplo que a gente usa aqui. Como eu posso te ajudar hoje? E aí, deixa o cliente responder. Ah, eu queria comprar um presente. E aí, eu uso a mesma metodologia, tá? Diferente do físico, que a pessoa fala assim, toda uma olhadinha, no WhatsApp ele não fala, ele vai direto. Então, o cliente tem muito mais potencial de compra do que o físico, porque ele já quer conhecer os produtos, a não ser que ele esteja pesquisando produtos. Pode ser comum também, mas seu papel é entregar o melhor para o seu cliente, tanto o físico quanto o digital, tá? Então, o cliente entrou em contato com você no WhatsApp, falou que queria você abordou ele, saudou ele e ele falou que queria um presente. Você vai usar o mesmo script. Qual ocasião de presente? O cliente vai responder. A pessoa que você já gosta de mais de chocolate ao leite branco ou intenso? A mesma metodologia. Ah, a pessoa vai responder. Ah, ela gosta de licores ou não? Excelente. Aí você vai oferecendo produtos um a um. Não manda aquele monte de print de produto. Manda um a um. Espera o cliente responder. O que você fala? Você fala assim, eu vou te mandar algumas sugestões e você me dá um feedback, tá? Se você gostou ou não. Você manda 1, 2, 3. O cliente não respondeu, tá? O cliente não respondeu, você manda uma mensagem para ele. Você gostou de algum desses 3 produtos? Ele fala assim, não gostei de nenhum. Você manda mais 3. E assim por diante, sucessivamente, tá? Vai seguir dessa forma. Ok? Legal. Aí chegou no produto que o cliente gostou. Tanto no físico quanto no digital. O mesmo processo. E se você está chegando agora e não está entendendo nada, vai ficar gravada essa live no meu Instagram e depois você assiste novamente. Que é muito importante para quem tem negócio local ou atende pelo WhatsApp. Tá? E como que eu vou aumentar o ticket médio do meu cliente? Imagina que vamos supor que meu cliente escolheu um presente de R$50. Tá? Para facilitar as contas, tá? R$50. É o nosso ticket médio alvo fora de campanha, tá? R$50. Mas vamos supor que ele vai levar um produto de R$50. Eu paro por ali, eu encerro por ali. Você pode sim ter a opção de encerrar por ali quando você perceber que o seu cliente está com pressa. Por quê? Muitas pessoas hoje estão com pressa. Então, você precisa ficar atento ao tipo de cliente. O cliente chegou desesperado, você atendeu ele mal para você falar, então seja muito rápido com esse cliente. Não fale mais nada e agradeça ele pela escolha e leva até o caixa. Tá? No caixa tem outro processo que eu quero falar com vocês aqui. Eu chamo o caixa para negócio local de pós-vendas. Tá? É a mesma coisa para um e-commerce. Depois da venda, o que você faz? Tem que ter um processo, depois você vende. Concorda? Um agradecimento, alguma coisa. Legal? Então, se o tipo de cliente for esse que seja apressado, não faz mais nada, leve até o caixa e depois a gente fala sobre o caixa, tá? Agora, se o cliente ele for um cliente calmo, ou mesmo que não seja tão calmo, mas não está com muita pressa, você vê que ele não está com pressa e ele está gostando do atendimento, você vê que para ele está sendo benéfico o atendimento, porque esse é o nosso objetivo, fazer nosso cliente uma pessoa mais feliz, você vai oferecer um produto de ticket médio. Como que você vai oferecer? No meio desse atendimento que você fez aqui, ele vai soltar alguma deixa, ele vai falar alguma coisa. Você precisa prestar atenção no seu cliente, você precisa falar para a sua equipe, presta atenção no seu cliente. Os mínimos detalhes vão fazer toda a diferença, tá? Então, o cliente ele vai falar alguma coisa nesse processo. Então, você fez várias perguntas para ele, em algum momento ele fala assim, nossa, eu gosto muito disso, mas eu não sei se a pessoa vai gostar. Então, use isso para você depois. Guarde para você depois. Depois que você oferecer o produto ideal, você vai voltar naquele produto. Então, você fala assim, legal. E você não quer aproveitar e levar esse produto, já que você falou que gosta tanto, né? Você leva para casa e curte com a sua família ou com os amigos, mas só fale isso se você realmente ouviu o seu cliente. Se você não ouviu nada do seu cliente, não fale, porque você pode queimar. Às vezes não pode ter família, não pode ter amigo, não sei. Então, assim, você tem que lembrar, experiência do cliente.
nem todos os clientes são iguais. Nem todos os clientes têm família, nem todos os clientes têm amigos. Então tem que tomar cuidado. Porque esse aumento de ticket médio aqui tem que ser da maneira correta, senão você perde cliente. Tá? Então o cliente levou R$50 em produtos. Em algum momento ele falou para você que gostava de um produto específico. Você vai lá e pega o produto na mão e fala assim, ah, legal, eu lembrei que você falou para mim que você gosta muito desse produto aqui. Você gostaria de aproveitar também e levar esse produto? Que tal você levar esse produto também para você hoje? Tá? Isso é muito importante. Por quê? O cliente vai entender que você está prestando atenção nele. Ele vai ficar tão comovido, tão contente, que ele vai acabar levando o produto. É batata. Tá? Mas nesse processo aqui, você precisa tomar 3 cuidados. O primeiro, entender se realmente o cliente falou alguma coisa. Segundo, deixar de utilizar a palavra não. Por exemplo, você não gostaria de levar esse produto? O que o cliente vai falar? Não, não vou levar. Por quê? Lembre-se, o não é a palavra mais forte que a gente tem. A gente ouve ele desde pequenininho. Eu tenho uma filha pequena e a gente constantemente fala não, 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 não. Porque é uma coisa que acontece, né? Uma coisa normal. E a gente fica na cabeça. E quando a gente fala não para o cliente, aquilo liga na cabeça dele e ele fala assim, nossa, não preciso disso. Então, assim, não utilize o não. Tá? Eu sei que é muito ambíguo falar isso, mas é independente. Fala para o cliente das seguintes formas. Ah, que tal você levar esse produto já que você adora tanto? Ou eu ouvi que eu entendi que você gosta muito desse produto. Por que a gente não? Por que você não? Por que você leva esse produto também? Até eu me engano às vezes, porque a gente está com um não na cabeça tão forte, né? Então tem que tomar cuidado e preparar a sua equipe para isso, tá? Agora, o seu cliente não falou nada, tá? O que você vai fazer? Você vai perguntar para o seu cliente da seguinte forma. No meu caso, eu vendo chocolate. Eu vou perguntar para o cliente, ah, legal, excelente escolha do presente. E você, gosta de qual tipo de chocolate? Muitos vão falar assim, eu não gosto de chocolate. E você, o que você vai falar? Você não pode ser sarcástico, tá? Presta atenção, você não perde o cliente. Assim, ah, que pena, nós temos excelentes ofertas hoje. Um exemplo. E aí você fala das ofertas. Ah, esses tabletes aqui estão saindo 2 unidades por R$19,90. Ou 4, aí depende da oferta que você tem na nossa empresa. Agora, o cliente fala assim, nossa, eu gosto muito desse chocolate aqui ou do chocolate mais intenso. Aí você vai falar assim para ele, você sabia que a gente tem um produto novo dessa linha? E você vai mostrar o produto novo da sua linha. Tá? É por isso que você precisa ter sempre um produto novo. Sempre uma coisa nova. Por quê? Porque você vai ter mais atratividade. Tá? Mais atratividade. E quanto mais variedade você tiver no seu site ou na sua loja física, mais vendas você vai ter. Tá? Ok? Isso é muito importante lembrar. Então, é esse processo de aumento de ticket médio. Simples assim. Muito simples, não é? Legal. Agora, como que eu vou tratar o meu cliente no pós-vendas, ou seja, no caixa? O meu cliente, então, ele entrou no caixa. Eu ofereci para ele um produto que ele gostou, que ele achou incrível. Eu ofereci para ele um produto adicional para aumentar o ticket médio. Ele pode gostar ou não. E lembre-se, se o cliente falar que não quer levar, não insista, você vai perder o cliente. E você tem somente uma chance no ticket médio. Diferente do produto que você oferece 500 produtos diferentes para ele, ou 5 ou 10, no ticket médio é só uma tentativa. Você não acertou, não oferece mais, senão você vai perder o seu cliente. Tá? Então, voltando aqui no ticket médio, só para deixar isso muito bem claro, você achou o produto ideal do seu cliente, que ele veio procurar, e você ofereceu para ele o que ele procurava, e você vai oferecer o ticket médio. Você pode oferecer das duas maneiras, assim como eu falei agora há pouco. Primeiro, um produto que você ouviu ele falar que ele gostava na hora da venda, ou que ele tinha e não tem mais, ou algo desse tipo, ou infância, sei lá, qualquer coisa que ele falou. Use todos os gatilhos que você souber para vender um produto adicional. Se ele não falou nada para você, você vai oferecer um produto da seguinte forma.
qual tipo de chocolate, qual tipo de tênis, de calçado você mais gosta. E deixa ele falar. Tá? Deixa ele falar. Nesse processo, quem fala primeiro perde. Se você, consultor de venda, vendedor, empreendedor, falar primeiro, você perdeu a chance de vender mais. Se o cliente falar, você tem mais uma chance de oferecer um produto adicional. Tá? Entenda isso. O cliente falou assim, eu gosto de chocolate com morango. E aí você vai e oferece um produto da seguinte forma. A gente tem esse produto novo, você conhece já? Ele é maravilhoso, ele é assim, assado, nossa, é sensacional. Se você veste ou se você consome, aí vai depender do tipo de negócio que você tem, tá? E se o cliente falar não, hoje não tem problema. Não força, não force, não oferece mais nada. Acabou ali, tá? É uma chance, tá? A gente, normalmente, esse tipo de oferta é um downsell, tá? Ou seja, uma oferta mais baixa do que o seu produto. Porque o seu produto normalmente é de 5, sei lá, nesse exemplo que eu usei, o ticket médio que você oferecer era 50 e você oferece um produto de 15, por exemplo, tá? Então, é um downsell, tá? Um downsell. Você pode também oferecer um produto maior, mas aí vai depender da sua capacidade de venda, dos gatilhos que você vai utilizar e o que seu cliente falou, tá? Isso é muito mais complexo do que o downsell, tá? Ok? E isso pode ser usado para qualquer tipo de negócio, tá? Legal. Então você ofereceu o produto que o cliente queria, o ticket médio você conseguiu aumentar ou não, independente. E ele vai para o caixa, o checkout, independente de como você quer que chame o processo. Esse processo é ainda mais importante do que a venda. Por quê? Normalmente, é uma outra pessoa que fica no caixa. Não é o consultor de vendas. Normalmente, tá? Na nossa empresa pode acontecer como pode não acontecer. Porque nós temos dois tipos de empresa. Uma empresa que tem 2 funcionários, uma empresa que tem 4. Na de 4, quem vende não fica no caixa. A não ser que aconteça alguma coisa e só tenha 2 pessoas em loja, tá? Que pode ser que aconteça também. Mas é mais comum na outra empresa. Tem uma pessoa que vende e fica no caixa. Então, por exemplo, um vendedor, um consultor, fez o oferecimento do produto para o cliente, vendeu para ele o que ele queria, mais o ticket médio. Agora, quando ele chega no caixa, né, no balcão de caixa, por exemplo, essa pessoa que está aqui tem que saudar também o cliente. Então, oi, tudo bem? Seja bem-vindo. E se tiver ainda mais capacidade de comunicação, falar como que foi a sua experiência hoje, ou avalie pra gente como foi a sua experiência na nossa loja hoje, na nossa empresa, e tenha um tablet, alguma ferramenta de mensurar isso. Por quê? Para você saber se está sendo eficiente ou não. Porque tudo isso aqui são testes que a gente fez na nossa empresa, funciona, a nossa avaliação hoje é em média de 90%, então é uma avaliação bem alta, 90% de satisfação, tá? É bem alta, mas na sua empresa pode ser que não funcione tão bem. Vai funcionar, mas mesmo assim tenha uma mensuração. Porque se você é um empreendedor e tem mais de uma empresa, ou você não fica sempre no seu negócio, precisa monitorar para algum lugar, tá? Ache alguma solução para isso. Ok? Não é caro, é barato e vai funcionar muito. Você pode ter, sei lá, um QR Code para avaliação no Google, ou no Instagram, no Facebook, sei lá, em algum lugar. É fácil, não é difícil. Procura no Google aí. Como fazer o NPS na minha empresa. NPS é Net Promote Score, tá? Mas voltando ao assunto. O cliente chegou no caixa, a pessoa que está no operador do caixa no momento, falar para o cliente, olá, tudo bem? Seja bem-vindo. E aí o cliente vai falar, muito obrigado. E aí a gente vai falar o que para o cliente? A gente vai pegar os produtos do cliente e vai passar no caixa. No meu específico, a gente tem um programa de fidelidade. E a gente vai perguntar para ele, você já tem cadastro com a gente no nosso programa de fidelidade? Se ele falar que sim, a gente continua o processo. A gente passa os produtos no caixa e aí a gente passa para o processo de embrulho. Tá? E a gente pergunta para o cliente, os seus produtos serão presentes? Eu posso colocar todos juntos? Você quer que eu coloque separado algum deles? Por quê? A maioria das empresas erra nisso. Cara, quer cobrar
uma sacolinha de R$ 1. Você vendeu um produto de R$ 50 e você quer vender um produto de uma sacola de R$ 1. Caramba, meu, para de ser mucunha, entendeu? E ganha. Na maioria das empresas que a gente vai maiores, acontece isso. O cara quer vender um negocinho de presente de R$ 1. Poxa vida, né? Não vou falar palavrão aqui, mas gostaria. Então, pergunta para o cliente, quer colocar sacolas separadas? Eu posso pôr tudo junto? Incluir presente? Como que vai ser o presente? Tenha interesse para o seu cliente. Se você não tiver interesse para o seu cliente, toda a sua venda foi por água abaixo, porque ele nunca mais vai voltar. E a nossa intenção aqui é aumentar a retenção de clientes. Ou seja, eu quero que esse cliente volte na minha empresa para a vida inteira dele. Por quê? Porque eu consegui captar ele através de tráfego pago, através de tráfego orgânico, através de indicação. E eu consigo reter esse cliente através do meu produto, porque não adianta você oferecer produto ruim ou serviço ruim, e o atendimento de excelência. Com essas duas coisas aqui, produto e atendimento, eu retenho o cliente para sempre. Mas o atendimento não é só na área de vendas, é também na área do caixa. E é aqui que mora o perigo. Porque a gente perde cliente aqui, nessa hora. Porque a gente não tem agilidade, ou a gente não tem pessoas carismáticas no caixa. E esse é o maior erro. Aqui no caixa, a gente tem que ter o melhor vendedor. Aquela pessoa mais simpática possível, agradável. Então a gente vai perguntar para o cliente, saudar ele, passar os produtos no caixa, depois embrulhar o produto. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou entregar na mão do meu cliente a sacolinha dele. Falar assim, olha, muito obrigado por sua visita hoje. Se possível, avalie como foi sua visita na nossa loja e volte sempre. Pronto. Simples assim. E executar esse processo para todos os seus clientes. Para todos os clientes executar esse mesmo processo, tá? E agora, como que eu transformo isso aqui no WhatsApp? Então, primeiro, eu ofereço um produto adicional para o meu cliente. Eu ofereço um produto adicional para o meu cliente pelo WhatsApp, mas no WhatsApp é mais complexo o downsell ainda, porque ele tem a capacidade de pensar ou não, tá? Se bem que o ticket médio do WhatsApp é sempre bem maior do que em loja, que as pessoas tendem a consumir mais quando estão com o WhatsApp ligado ou pelo e-commerce, por exemplo, porque elas estão com vontade e não pensam muito bem e acabam comprando por impulso, tá? Então a gente oferece, o cliente comprou. Quando a gente vai oferecer a forma de pagamento, a gente pergunta se foi tudo bem, se não foi, se gostaria de fazer um comentário. A gente recebe do cliente, aí a gente trata sobre o processo de envio ou retirada do produto. Tá? É a mesma coisa. Então eu tenho que ter uma venda muito, muito bacana para o meu cliente, uma experiência do meu cliente muito legal, onde eu não tenho vendedores chatos, ou seja, eu não tenho vendedores cola de sapato, ou como você quer que se chame na sua cidade, na sua região. Tá? Eu tenho um atendimento com experiência. Então eu vou lá, pergunto para o meu cliente delicadamente como ele gostaria, qual produto ele gostaria de ter na empresa dele, qual produto ele gostaria de levar, né? Se você não viu ainda, ou está entrando agora, volte um pouquinho aqui, ou daqui a pouco vai ficar gravado essa live no meu Instagram, tá? Seguiu esse processo, vem para o checkout. Do checkout, tem um atendimento delicado, humano com o seu cliente. E com isso, você aumenta, e muito, a taxa de retorno do seu cliente, a taxa de retenção, tá? A nossa meta aqui é fechar 2022 com pelo menos 60% de clientes que retornaram pelo menos uma vez no ano. Tá? Então, a nossa meta 2022 é ter 40 mil vendas. É muita coisa, o ticket médio é baixo, então é muita venda. Então, 40 mil vendas. E dessas 40 mil vendas, eu não sei, eu vou pensar aqui, sei lá, 50, 20, sei lá, 18 mil vendas são para o mesmo cliente. Então, olha o potencial que tem isso aqui. Se não fosse pela taxa de retenção, eu teria só 22 mil clientes, não 40.
Então eu consigo aumentar, sei lá, dobrar o faturamento da minha empresa quando eu consigo reter o meu cliente. Então olha a importância da experiência do cliente. Se você não tem um processo de venda bem definido, um script de venda bem definido na sua empresa, você está perdendo dinheiro. Simplesmente assim. Se você não tem um bom processo de venda na sua empresa, você está perdendo dinheiro, tá? É simples assim, ok? Então é isso. Se você tiver dúvida, sugestão para mim, me manda uma mensagem aí. Fechou? Muito obrigado, uma boa terça-feira para você e até a próxima semana.